João, você acaba de lançar o livro Tempos e Espaços das Independências, a inserção do Brasil no mundo ocidental. O que é o livro? Esse é o meu 6º livro, né, de história, e ele é resultado de uma tese de livre-docência que foi defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, livre-docência em História, em 2012. Estamos aqui gravando, né, essa entrevista em 2018 e de lá para cá os textos que compõem esse livro eles foram revistos parcialmente, eu incorporei bibliografia, incorporei evidentemente as sugestões, críticas feitas na ocasião pela banca da livre-docência e o resultado então é esse livro. São 9 textos, mais uma introdução e todos eles publicados originalmente como artigos científicos em outros países, em outras línguas. E ao longo aí da minha carreira, né, e como tese de livre-docência, eu fiz então uma reunião coerente, uma modificação parcial, submetida a uma nova revisão, né, para finalmente isso se converter em livro. Né? E todos os trabalhos, os 9 textos, mais a introdução, eles gravitam em torno do mesmo tema, né? São as articulações entre o Brasil, a América Espanhola e outras partes do mundo entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Então tem um pouco aí de teoria, né, de história, tem aí muito de pesquisa empírica, tentando entender esses vínculos, e também tem, claro, alguns avanços em relação a uma obra minha anterior, de 2015, onde eu estudei, naquela ocasião, eu estudei os impactos da América Espanhola na independência do Brasil. Aqui eu também, em vários momentos, eu faço o percurso inverso, eu tento entender o impacto do Brasil em algumas regiões da América Espanhola no contexto das independências. O que eu chamo de mundo ocidental, né, que está no subtítulo do livro, a inserção do Brasil no mundo ocidental. Esse mundo ocidental, ele é um grande laboratório de experiências políticas. Ele é uma grande unidade histórica, profundamente dinâmica, toda ela tensa, cheia de conflitos e sempre em modificação, né? E a presença do Brasil aí é uma presença muito ativa. Então não apenas o Brasil recebe influências e modifica essas influências de acordo, evidentemente, com as suas situações particulares, com as demandas políticas de cada uma das suas regiões, com as fases desse processo de independência, mas o Brasil também exporta, digamos, esses vetores da luta política. Então o Brasil contribui para a formatação de um grande laboratório, que eu chamo de um laboratório revolucionário moderno, né? O Brasil está aí, então, mostrando a viabilidade de uma monarquia, coisa que foi testada, por exemplo, ainda que numa experiência breve, pelo México. Não é verdade que o Brasil foi o único Estado monárquico, né, que surgiu das independências. O Império Mexicano, que é uma experiência efêmera, né? O Brasil se mostra uma experiência muito mais duradoura, mas o Império Mexicano é uma realidade histórica importante, que tem que ser levada a sério. Toda a região do Rio da Prata tem todo o seu processo, né, de independência, de formação dos estados nacionais, profundamente imbricado com a política do Brasil, primeiro com a política portuguesa, depois com a política nacional brasileira, né? Outras regiões como Peru, Nova Granada, que hoje é Colômbia, Venezuela, todas elas também estão sendo influenciadas pela presença do Brasil. Aqui não se trata, nas minhas ideias, no meu trabalho de historiador, de entender ideias políticas como se fossem objetos prontos e acabados que são simplesmente consumidos por alguém que recebe de outrem, de maneira nenhuma. Aqui as ideias, as ações políticas, elas estão se modificando nos seus trânsitos territoriais, nos seus cruzamentos de fronteiras. Então essas influências recíprocas entre o Brasil e a América Espanhola, e aí evidentemente tem que entrar também o Haiti, tem que entrar as guerras napoleônicas, a política europeia, os Estados Unidos, todo esse mundo ocidental, né? Aqui o que nós temos é um processo no qual, muitas vezes, o que é recebido, ele é uma advertência. Ele não é, evidentemente, um exemplo a ser seguido, nem um exemplo a ser recusado. Ele pode ser seguido por alguns grupos políticos daquele espaço, mas recusado por outros grupos do mesmo espaço. É muito comum que, durante esses processos de independência, de formação dos estados na América Latina,
os protagonistas da política mudem de posição. Uma hora eles pensam uma coisa, depois eles passam a pensar outra coisa, né? E isso tem a ver, então, com esse dinamismo. Então, essas influências, elas têm vários níveis. Vai desde os estadistas, desde os governantes, desde aqueles que ocupam os postos privilegiados de mando, de poder formal, de poder político, até as pessoas que vivem em regiões de fronteiras, né, que não estão participando diretamente dessa política estatal, né, não estão manejando esse poder político formal, mas estão vivendo em regiões com trânsito comercial, onde as situações políticas elas são experimentadas de maneira específica. Então, no fundo, a gente tem vários níveis desses impactos e dessas releituras que acabam por ser socialmente bastante abrangentes. Não estou dizendo, claro, que a sociedade esteja sempre compartilhando dos mesmos valores políticos, nunca isso acontece, que toda a sociedade esteja preocupada com o que está acontecendo do outro lado da fronteira, em outros países, em outros continentes, tudo isso é sempre muito setorizado, muito parcial, mas há um processo de alargamento dos espaços sociais dessa ação política e aí isso torna essas influências recíprocas bastante abrangentes nesse começo do século XIX. Meu material de pesquisa são fontes, quer dizer, são textos, são documentos escritos, basicamente, né, que se inserem numa agenda de pesquisa que vem sendo tocada aí por mim desde 1996, quando eu comecei, né, há um bom tempo atrás já, o que era então minha dissertação de mestrado, que depois virou um livro, aí eu fui para o doutorado, que também virou livro. Desde sempre, Mônica, eu procuro então entender a independência do Brasil e a formação do Estado no Brasil, a formação de uma nação no Brasil, porque não é exatamente a mesma coisa, e a formação de uma identidade nacional brasileira em relação a um contexto histórico que eu sempre suspeitei, e isso eu aprendi na historiografia, nos historiadores que vieram antes de mim, me ensinaram isso, não é uma realidade isolada, né? Então o Brasil não é um planeta distante do restante do mundo. Muitas vezes as pessoas estudam história e acreditam numa versão de história que foi construída lá no século XIX por alguns dos próprios protagonistas políticos da independência. Olha só, todo país, quando surge como um país independente, inventa uma história para si mesmo. Dizendo o quê? Dizendo que aquele país é excepcional, que ele é único, que ele é singular, que ele tem coisas que só ele tem. A gente observa isso nos processos independentistas esboçados no momento que a gente está aqui conversando, né? Por exemplo, o catalão, por exemplo, o curdo. Há um pouco mais de tempo atrás, o processo que resultou na formação do Sudão do Sul. Quando um país está tentando surgir, hoje em dia só pode ser um país que se separa de outro, né? Porque todos os territórios do globo eles estão ocupados por alguma soberania nacional, mas sempre um país busca uma legitimidade numa visão da história, na ideia então de que aquele país é especial. Com o Brasil não foi diferente. O Brasil também inventou a sua historiografia nacional, nacionalista, que dizia que o Brasil era diferente de tudo que tinha acontecido, né? E as pessoas acreditaram, né? Continuam acreditando demais nessa versão, que não é uma versão metodologicamente embasada, não é uma versão academicamente sustentada, é uma versão de engajamento político, que teve o seu papel quando o Brasil estava justamente se formando, né? E essa versão diz que o Brasil foi então uma solução singular no panorama latino-americano, né? E quando a gente começa a ver as relações todas entre o Brasil, as partes do Brasil, porque o Brasil também não é uma coisa só, né? As partes do Brasil e outras regiões, tanto da América quanto desse mundo ocidental, a gente percebe que a ideia de singularidade ela não faz lá muito sentido, né? Porque o que o Brasil tem de específico, ele deve ao fato de ter podido ser diferente graças à sua comunhão política com outros processos. Então o Brasil foi diferente, como todo país é diferente, porque ele foi parte de algo comum, né? Então as fontes documentais, elas dizem respeito a isso. Primeiro foram fontes portuguesas, fontes brasileiras, e logo, esse livro reflete isso,
Tem lá também documentação publicada, né, originada no que hoje é o México, no que hoje é a Argentina, no que hoje é o Peru, no que hoje é a Colômbia, né? Digo hoje porque na época eram outras unidades políticas, né? Então aí também tem o inverso, né, desse processo. Repito, como que o Brasil foi influenciado por essas regiões, mas como que essas regiões também foram influenciadas pelo que acontecia no Brasil. Então tem uma diversidade aí de fontes e de vozes nesse livro. Essa é uma diferença em relação aos meus livros anteriores, né? Olha, diria que o meu trabalho, assim como outros trabalhos com os quais ele dialoga, né? O meu trabalho ele também não é um planeta isolado, né? De maneira nenhuma. Ele está dentro de correntes de pensamento, de um sistema de instituições, de uma forma de fazer a história que é amplamente compartilhada, né? Então aí eu também tenho que diminuir, digamos, essa singularidade do meu trabalho, inserindo numa historiografia, né? Esse meu trabalho ele mostra, por exemplo, assim como vários outros, né, com os quais ele dialoga, mostra que a política é algo extremamente dinâmico, que a política ela concebe mudanças de posição, né, que os jogos, né, que fazem parte dessa dimensão da realidade, que pautam essa dimensão da realidade, eles são muito fluidos, eles são contraditórios, né? Também mostra que as pessoas fazem, né, a política de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas vontades, mas também de acordo com as estruturas históricas disponibilizadas a elas, né? Então, nós não somos totalmente livres no mundo da política, nós não fazemos a história ao nosso bel prazer. As vontades coletivas, elas são sempre parcialmente moldadas por condições históricas de existência, né? Então esse é um raciocínio que eu aplico aí. E no que diz respeito especificamente à independência do nosso país, as suas relações com outras regiões, a formação de um Estado, de uma nação, mostra que esse é um processo também sempre parcialmente em aberto, né? Mas ele não parte da estaca zero. Então, quando nós pensamos no nosso presente aqui, 2018, nosso país politicamente é um caos, né? É uma convulsão, né? Nós temos enorme dificuldade, por mais competentes que sejam os analistas, por mais, enfim, autorizados que eles estejam a fazer análise de conjuntura, né? A realidade nos escapa, não é assim? Então, o que vai acontecer em 2018 com esse país? Em termos de política, em termos de lutas sociais, a gente não sabe, né? É mais ou menos esse tipo de incerteza que as pessoas interessadas e envolvidas por política no começo do século XIX sentiam. O futuro é muito nebuloso. Essa é uma característica que encontra paralelos na história.